Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao IDEDEP para mais uma explanação. Hoje com o tema é livre-arbítrio ou é fatalidade, com nossa irmã Jusilene, que eu convido para aguardar aqui até o momento de iniciar a explanação. Vamos iniciar agradecendo ao Pai, por mais esse dia, onde nos permitiu abrir os olhos, nos permitiu sair em paz e segurança para realizarmos as nossas atividades. E aqui estamos, e pedindo também autorização para iniciarmos os nossos trabalhos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Pai amado, de todos os males, que assim seja. E também aproveitar para dar as boas-vindas a Sayonara pela primeira vez aqui. Seja bem-vinda e sinta-se acolhida pela nossa casa. É com vocês. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus se faça presente na vida de cada um de nós. E hoje eu trago para conversar um pouco com vocês sobre o tema. É livre-arbítrio ou é fatalidade? Eu coloquei esse emojis para que a gente possa refletir acerca desse tema, que é tão importante e algo tão atual nas nossas vidas. E quando se fala em fatalidade, se pensa logo em destino, em algo que está como se fosse premeditado. Ou muitas vezes algo que a gente, quando se fala destino, ou algo que está assim, se fala com determinismo, fica parecendo que é uma lei. É uma lei que muitas vezes a gente não consegue mudar. Mas no decorrer da explanação vocês vão estar compreendendo melhor acerca disso. A imagem foi apenas para ilustrar, fazer com que a gente reflita um pouco melhor. Aí eu trago um conceito amplo de liberdade. O que é liberdade? É fazer o que se quer? O indivíduo tem liberdade quando ele faz o que quer? Será que nós temos realmente essa liberdade absoluta? Será que eu posso fazer realmente o que eu quero fazer? O que eu desejo? Será que é possível fazermos isso sempre que a gente tem esse desejo? E quais as consequências de se fazer realmente, de achar que consegue fazer o que quer na hora que quer, do jeito que quer? Porque tudo tem uma consequência. Então esse é o sentido mais amplo. Mas aí vem a doutrina espírita, e traz para a gente 3 formas. Traz 3 formas de liberdade humana, tá? E são importantes, Se a gente para analisar, para estudar, a gente consegue compreender com base no Evangelho, com base nos ensinamentos, que são 13 e eu vou estar passando para vocês agora, para que a gente possa refletir um pouco acerca. Aí nós temos a liberdade de ação, Temos aí o agir,
que é a liberdade de ação. E essa liberdade de ação está justamente mais voltada para as nossas atitudes, para o nosso fazer. E como eu já falei aí no início, que liberdade é essa? Que ação é essa? O que é que a gente pode realmente fazer? Será que eu posso? Será que eu consigo? Isso aí é muito particular, porque depende também do contexto que a gente está inserido. A gente precisa estar pensando acerca. Né? E temos também... Não está no... Usa a seta para baixo. E será que eu consigo realmente agir? E se eu sentisse essa vontade? Eu estou aqui no momento, mas eu vou dar assim um exemplo bem grosseiro. Se eu quisesse agora, se eu tivesse realmente essa ação, esse poder de sair daqui e chegar até Júpiter, se eu falasse assim, agora eu quero ir para Júpiter, será que eu chegaria? Será que eu teria realmente essa liberdade de chegar lá? E aí que a gente começa a pensar que essa liberdade, ela não é absoluta, ela é relativa. Por quê? Porque na medida que eu vou tendo certas atitudes e que vai me acontecendo algo, eu começo a perceber, né, que tem equívocos e que me impedem. Começa a aparecer coisas que vão me impedir. Então, por esse motivo, essa liberdade ela não tem como ser absoluta, e sim relativa. Aí chega também a questão do pensar, né? Que é a liberdade da razão. A gente vai mais pela questão da lógica. E esse pensar é justamente aquele conhecimento todo que a gente tem no nosso íntimo. Então está mais ligado aí para a parte intelectual de cada um. E aí eu pergunto, será que temos realmente essa liberdade de pensar? Possa ser que tenham pessoas que digam assim, Juscelene, mas você não tem como... o pensamento é meu, eu penso o que eu quiser. Mas não é bem dessa forma. Claro que existe essa possibilidade da gente fazer o pensamento dessa forma. Mas eu digo para vocês, por meio de um exemplo, que até o pensamento, até a forma de pensar, essa liberdade de pensar, ela também não é absoluta, ela é relativa. Por quê? Digamos aqui que eu fosse falar agora sobre a física quântica. Eu não sei nada dela. Como que eu vou tecer comentários sobre algo que eu não sei, eu não conheço? Então, isso vai me limitando, vai fazendo com que eu perceba. Esse é só um exemplo grosseiro, né, para que a gente entenda que até essa questão de pensar também não temos essa liberdade absoluta. E sabemos também que se a gente, por algum motivo, quisermos pensar o que realmente queremos e da forma que nós queremos, nós sabemos que teremos graves consequências. Porque o pensamento é força. E a gente sabe as consequências que podem trazer na nossa vida. O que é que a gente pode atrair por meio dele. E temos também o querer, que é a liberdade da vontade. Será que eu já mencionei aqui, a gente de fato não consegue fazer tudo o que a gente quer? Porque se assim fosse. E aí eu me pergunto, hoje eu sou acometida por um refluxo, uma doença gástrica, um tratamento. Mas será que realmente eu fiz isso? Não foi o meu querido. Mas foi fruto das minhas escolhas, minhas consequências. Tudo em decorrência da minha alimentação. Má alimentação, por cima. E eu cheguei a ouvir, Juscelene, você precisa entender que você também é o que você come. Então, tem as consequências e a gente planta
e chega um momento que você vai realmente colher o que você plantou. E a consequência é o quê? Você tratar e você se reeducar para muitas coisas. Então, nem sempre esse querer é poder. E aí eu trago também um poema, trecho aqui de Cora Coralina, que é uma escritora e também poetisa, que ela nos diz o seguinte: mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre o rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri que no caminho incerto da vida, que o mais importante é o decidir. E aí que entra a questão da nossa luta, né? E das nossas decisões de forma consciente. A gente precisa ter consciência do que a gente faz, do que a gente escolhe. Porque não adianta você decidir e achar que não prejudica ninguém. Primeiro você se prejudica, né? Prejudica também quem está à sua volta, quem está perto de você. Mas, na questão toda, o maior prejudicado é a pessoa, é o dono da própria ação. Então, há uma luta que a gente precisa ter conosco para que a gente se melhore. Conheça as suas mazelas, suas questões que precisam ser resolvidas e lute. Porque nós temos a força. Nós temos Deus, nós temos a prece, que também é um instrumento muito forte e que a gente não pode estar deixando enferrujar. Então, vamos à luta. E que bom que a gente tem pessoas que nos trazem poemas tão lindos para nos ajudarmos na nossa aprendizagem, na nossa evolução. Para a gente analisar mais, ter cuidado, apreciar também, mas ter muita nós passamos também a ter responsabilidade com os nossos atos, porque os nossos atos, como são de nossa responsabilidade, ele é você. Então, a responsabilidade é sua. A gente não tem como transferir essa responsabilidade para ninguém, nem tampouco para Deus. Né? Quantos não dizem, meu Deus, Deus me olha, Deus me esqueceu. Mas eu sou responsável pelos meus atos. Então, que a gente possa estar refletir sobre os nossos atos, porque diariamente nós temos muitos obstáculos, muitos desafios, e a gente precisa buscar sabedoria justamente para resolver. A gente sabe que às vezes sabemos que é difícil, que tem situações que a gente realmente não consegue, mas a gente não pode desistir. E se a gente tiver que decidir, que a gente busque a sabedoria, estude, porque a gente precisa realmente estudar muito. E ter essa fé firme aí no Criador. Sem contar com toda a espiritualidade ali a nosso favor, né? Nos ajudando. E aí eu fui buscar essa carta de Paulo, né, a 1 Coríntios, onde ele fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Será que realmente o que eu escolho é algo que é bom para mim? Porque nem tudo que eu escolho, que acredito que é bom, é realmente bom. Então, há uma necessidade de fazermos a escolha de forma correta. Será que o que eu escolho me edifica? Faz com que eu evolua? É apenas para a gente estar refletindo mesmo assim. E aí é justamente, além dessa sabedoria que é tão essencial na nossa vida, o discernimento.
ele é crucial para a gente, ele é muito importante. E tem decisões que a gente toma, tem coisas que acontecem e parece que são pequenas, mas não são pequenas não, viu gente? Tudo que nos acontece, seja aos nossos olhos bom ou não, é sempre como uma forma de aprendizagem para a gente. Que a gente não esqueça disso. Aí nós temos a pergunta 843 do Livro dos Espíritos. O homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? Aí eles respondem: visto que ele tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Ou seja, a máquina ela precisa que alguém, né, faça todo o processo. Chegue lá e veja como é que vai estar trabalhando com ela. Vai utilizar aquela. Né? Já pensou se fôssemos assim? Com uma máquina? Precisasse que alguém fosse lá e fizesse toda a condução para que ela exercesse, para que ela desenvolvesse seu trabalho? Seria bem delicada a situação. Então, o livre-arbítrio é a capacidade que a gente tem de escolher. Agora, quando a gente busca a sabedoria e tem a consciência, a gente precisa tomar decisões assertivas, né? Que muitas vezes não são, e se equivoca mesmo pelo caminho. Isso por conta de muitas questões que é muito particular de cada um. E aí que entra a questão da fatalidade. E aí tem aqui a pergunta: há uma fatalidade nos acontecimentos da vida? Segundo o sentido ligado a essa palavra, quer dizer, todos os acontecimentos são predestinados? Nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? E aí eu vou pedir para eles fazerem a leitura aqui da resposta. Bem, a resposta a essa questão: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o Espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquear, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer teias. E aí temos as provas, né? Que muitas delas nós escolhemos antes de reencarnar. Por quê? Porque é justamente o produto
para a nossa evolução. E aí a gente passa por essas provas. Mas que não é fácil. Sabe que são provas que são bem difíceis. E quando eu me refiro a provas, eu me refiro a, muitas vezes, uma dificuldade financeira, um corpo fragilizado, digamos, uma série de dificuldades que a gente enfrenta, dentre outras, né, que a gente escolhe, e quando chegamos aqui nós passamos por tudo isso. E muitas vezes, muitos entendem justamente como fatal. Não é bom. Mas será que realmente não é bom? Se foi a minha escolha, embora eu não lembro, porque há o véu de esquecimento para isso. Mas se eu passo, nada é por acaso. Não é, eu estava até conversando hoje, não é por quê, mas para quê. E mesmo nós temos passarmos por essas provas, a gente tem como melhorar, tem como tentar fazer o melhor. Mesmo diante daquela situação, daquela consequência tão desafiadora, a gente tem como, nesse roteiro, a gente ir trabalhando, a gente ir buscando, e a gente fazer até uma mudança. Porque há essa possibilidade. Eu não vou resistir, existe. Eu não vou aguentar, aguenta, porque nem o fardo nos é dado, os dedos não alcançam. A cada um é dado que realmente ele consegue conduzir. Agora, é claro que se nesse percurso aí que eu faço, eu vou também estar encontrando muitas pessoas para me ajudar nessa caminhada. Hoje eu tenho um pai acometido por uma enfermidade onde ele mal se locomove. Mas o que me chamou muita atenção foi quando ele não é espírita, porque isso não depende, a perseverança, esse nível de consciência não depende de religião. Depende mesmo do ser. Porque cada um sabe o que passa. E onde ele me disse que não precisava ficar sentindo o peso dele. Porque ele está passando pela prova. Ele precisa passar por isso. E eu arregalei os olhos e disse, realmente. Mas é meu pai. Ele que está ali. Mas eu confesso para vocês que eu fiquei muito surpresa ao ouvir. Não subestimando que ele não tivesse, mas o que me chamou a atenção é que ele não vive a resmungar. Hoje ele decidiu não fazer uso da cadeira de rodas, porque ele disse que ele tem as pernas sempre dele, e realmente ele sabe que é difícil. Se eu tenho minhas pernas, de repente eu não consigo andar, não ando mais. E ele tem esperança de andar. Então, é uma questão que a gente não tem como... O que a gente pode fazer é ajudar. Porque diante dessa situação, dessas consequências, desses desafios que a gente passa, ou a gente tem ajuda, de Deus, da espiritualidade, dos amigos encarnados, aqui desencarnados, mas aquele que passa por uma prova tão difícil, você precisa estar perto. E um familiar que você está acompanhando ali pertinho, está bem perto dele, para acompanhar todo o processo. Então, a fatalidade existe a possibilidade, mesmo sendo fatalidade algo que realmente precisa se passar por isso, porque às vezes você escolhe, mas tem umas que você não vai escolher, que realmente precisa passar. Mas a gente bem sabe que quando a gente está no plano espiritual, a gente tem todo um planejamento para estar conversando. Isso eu posso, aquilo não posso, será que eu consigo? Mas a gente chega aqui e a gente consegue. Se esforça, vai conseguir. Devagar, mas a gente chega lá.
E aí temos o investimento dos benfeitores espirituais, que é todo esse pessoal que nos ajuda a passar, nos ajuda. Eles nos inspiram, mas a decisão é minha. Eu vou decidir se eu vou ou não fazer aquilo proveniente daquela inspiração. Se eu vou escolher o caminho certo ou o caminho equivocado. Porque eles não têm como interferir nas nossas escolhas. Deus também não interfere. Ele coloca todo o auxílio possível, mas a escolha final é nossa. Uma vez em conversa, a pessoa me disse, mas ele é Deus. Eu disse, ele é Deus, mas ele não interfere. Se nós temos o livre-arbítrio, que é essa capacidade de decidir, cabe a nós. A decisão é nossa. E a cada um segundo as suas obras, né? Então, fica a critério aí de cada um. Escolher o que realmente precisa. Possa ser que alguém diga, mas você está indo aí por um caminho que não é o caminho correto. Mas o outro não vai poder decidir por você. E a gente precisa entender que a decisão da pessoa precisa ser respeitada. Mesmo que tenha uma consequência que não seja favorável. É a escolha dele. Eu posso até chegar perto, acolher, porque o acolhimento é essencial. Eu digo que hoje eu prefiro acolher do que compreender. Tem muitas vezes eu compreendo, mas não faço nada. Nem comigo mesmo. Tem horas que eu não consigo acolher nem a mim própria. Muito mais o outro. A gente sabe que o acolhimento é tão importante. E quando você chega num lugar onde as pessoas te recebem bem, onde você é acolhido, a gente sabe que a gente chega com uma demanda. A gente está vivendo num mundo de provas e expiações e não é fácil. E nem vai ser. Mas sozinhos não estamos. Você tem algo mais? Aí eu tenho as provas morais, que são mais flexíveis por deixarem a razão livre. E que flexibilidade é essa? É a minha decisão. Eu posso mudar o meu roteiro. Mesmo estando parecendo tão difícil, tão complicado, mas eu estou ali lutando para melhorar. Porque essa parte moral é muito delicada. É a mais difícil. Você fazer essa reforma íntima e você ir se melhorando e você se autoconhecendo e sabendo o que realmente você precisa e você vai lutando e muitas vezes a gente deixa de olhar para nós mesmos e olhamos para o outro, porque é que o outro precisa melhorar e esquece da gente, esquece. É aquela coisa, a gente toma parte aí da vida alheia e esquece a nossa. Não é assim? É desse jeito. Quantas vezes a gente fica preocupado com a vida do outro, com o que o outro faz. Mas, no entanto, a gente não para olharmos para nós mesmos. Porque assim como ele tem defeitos, eu tenho em grande escala. Muitas vezes eu muito mais do que ele, mas eu estou lá, ó, de olho nele. E quando eu começo a falar, eu me escuto e digo, Josiane, é para mim.
E não tem como você mudar o outro ou ficar tentando fazer com que o outro melhore. Porque existe também a vontade. Tem o querer dele e ele precisa querer. Sem contar com a coragem. As coisas são muito difíceis. Mas o trabalho na seara do Cristo é extremamente importante para que a gente vá melhorando. Para que a gente comece a perceber que muitas vezes os meus desafios, os meus obstáculos, os meus problemas, muitas vezes são bem pequenos perto de outras pessoas. Porque às vezes se sente assim, né? Acha que a gente é o pior. Nem sempre. Porque cada um sabe o que passa. Visto também que cada um é que sabe qual é o aspecto em si que precisa melhorar. Pode até não conseguir. Quem ainda não consegue perceber por um motivo ou outro, busca ajuda. A gente precisa muito de ajuda. Vá buscando ajuda e a pessoa vai se aproximando. E daqui a pouco você vai começando também a se perceber. Dizer, olha, isso aqui não está bem. Olha. Então, vamos exercitar o bem, trabalhar nessa seara e colocar sempre o nosso coração a serviço, as mãos e o coração também. É essencial colocarmos o coração a serviço. E aqui eu vou encerrando, né, esperando que vocês tenham entendido que realmente deve ser livre-arbítrio, o que é fatalidade, e que a gente pode sim estar transformando, estar reconstruindo, porque muitas vezes a gente acha que não tem como reconstruir. Não está fazendo. Obrigado, Lucilene, por essa explanação e espero que vocês possam refletir, né, sobre tudo que foi dito aqui, né, e se colocar, né, até mesmo dentro do tema. Agora vamos, após a oração de encerramento e agradecimento, temos a distribuição da água purificada e passaremos à segunda parte, que é a parte do passe. As pessoas que quiserem tomar esse passe vão aguardar, né, sentados, aí com toda a calma, né, todo o pensamento elevado ao Pai para receber a fluidoterapia. E aproveitando, pedir a nossa irmã Lucilene para fazer a nossa prece de encerramento e agradecimento. A melhor posição que você sentir, de forma mais confortável, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecer por mais essa oportunidade, rogar a Deus que continue nos protegendo, nos amparando, que essa proteção, Senhor, se estenda às pessoas em situação de rua, aos enfermos, às crianças, que essa proteção também se estenda ao meio ambiente, aos animais, que possamos ser envolvidos por toda a energia, Senhor, não apenas hoje, mas em todos os momentos da nossa vida, e que no nosso dia a dia possamos compreender melhor os teus ensinamentos e buscarmos com muita humildade a sabedoria, para que possamos, ó Pai, ter fé, ter coragem para enfrentarmos, para lidarmos com todos os obstáculos, que possamos, na medida das nossas possibilidades, decidirmos realmente pelo caminho certo. Se por acaso, Pai,
os equívocos nos chegarem, que possamos ter coragem, ter força, para continuar seguindo, pisando firme, com propósito, nos teus ensinamentos. Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso terminar. Que o nosso sagrado de Maria Santíssima cubra a cada um de nós. Com essa prece de agradecimento, chegamos ao final da primeira parte dos nossos trabalhos de hoje, com a esperança de que a paz que desejamos ao mundo comece em cada um de nós. E amorosamente te pedimos, inscreva-se em nosso canal, compartilhe, deixe seu like, porque assim você nos ajuda na divulgação da doutrina espírita. E que o Divino Mestre nos conceda uma boa noite.